Nós vamos fazer a leitura de um texto do Senhor ministrar ao meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos, quero pedir que, na medida que eu estiver dando os textos, nossa irmã Letícia possa estar colocando aí, no telão, os versículos. 1 Coríntios, capítulo de número 10, Paulo escreve essa epístola a uma igreja, o verso 1 até o verso de número 13. Todos encontraram, digam amém. Amém. Glórias a Deus. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Feche os seus olhos. Eterno Deus, seja glorificado o teu nome mais uma vez. Que venhamos diminuir, que o Senhor cresça. Que o Senhor leve a nossa mente cativa ao Senhor, prepare nosso coração, tire toda a distração, toda a preocupação, toda a dor, todo o mal-estar, Senhor, para que venhamos não só sermos ouvintes, mas praticantes da Tua santa palavra. Te louvamos agora e sempre. Amém. Tome o teu assento, por gentileza, e vamos apreciar essa palavra que o apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja. Paulo escreve essa epístola direcionando uma igreja, alertando uma igreja. Essa palavra hoje, ela vai nos confrontar, vai de encontro a mim e a você, a igreja atual. Paulo, quando escreve, já há quase 2000 anos. E nós estamos aqui hoje precisando ouvir essa mesma palavra.
porque as Escrituras nos diz que a palavra do Senhor, ela se renova, não só a cada manhã, a todo instante. A palavra do Senhor, ela se renova nas nossas vidas. E nós encontramos aqui o apóstolo Paulo, e você deve ter percebido isso, ele dando conselhos e dizendo que o que havia acontecido com o povo de Israel, quando eles haviam saído do Egito, era sombra, era figuras, era exemplos para que eu e você, a igreja atual, viéssemos hoje aprender com isto e estarmos atentos com o que havia acontecido com eles, o que eles haviam perecido por causa de falta de vigilância, por causa de cobiça, por causa de imoralidade, por causa de idolatria, por causa de infidelidade e por causa de murmuração. Paulo, ele está falando que havia um principado que levava aquele povo a murmurar, a serem infiéis ao Senhor. E o Paulo, por diversas vezes, você observa que ele está dizendo: não façamos como eles fizeram e pereceram. E essa palavra nessa noite, eu quero por tema colocar: não basta começar bem, é preciso terminar bem. Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele: é preciso terminar bem. Não adianta começarmos bem como eles começaram bem. A história nos diz que eles começaram bem com a promessa. O Senhor havia ouvido o clamor da nação de Israel, o gemido da nação de Israel, lá em Êxodo capítulo 1, capítulo 2, você vai perceber o momento que a nação de Israel está vivendo, e Deus ouve, e Deus está atento, e Deus entra com providência para poder tirá-los daquela escravidão ali no Egito. E Deus, com a mão forte, com a mão poderosa, com amor, com misericórdia, o Senhor os tirara dali. O Senhor os moveu dali como Ele havia prometido que iria fazer. O Senhor mesmo havia dito que eles iriam ficar escravos por um período de tempo, mas o Senhor iria introduzi-los na terra que Ele havia prometido a Abraão, uma terra que mana leite e mel. Deus é fiel. O presbítero Luiz leu aqui e disse que de Deus ninguém se zomba. Gálatas. Paulo escreve: ninguém se escarnece do Senhor. Deus é justo, como foi lido aqui. O Senhor é justo. Então olha para o teu irmão e diga para ele: o Senhor é justo. Ele sabe o que você está fazendo e o que eu estou fazendo, e Ele é justo e é fiel, é poderoso para fazer com que aquilo que você semeou, você venha colher. Então olhe para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa ter cuidado com o que você está semeando, porque você vai colher. Você vai colher. Eclesiastes capítulo 7, verso de número 8, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração, melhor é o fim do que o começo. Abacuque, ele diz o quê? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifique ela na minha vida. Aleluia. Me fortalece, me ajuda.
nessa caminhada para que eu não venha negar o Senhor, para que eu não venha fazer como aquele povo fez no deserto. Deus estava operando maravilhas no meio daquele povo. Você conhece a história? Deus manifesta ali poderosamente no Egito. 10 pragas haviam acontecido. A mão de Deus estava ali presente, livrando o povo hebreu, livrando a nação que Deus havia escolhido. E com a mão forte o Senhor começou a guiá-los para a terra que Ele havia prometido. Todos tinham uma promessa. Todos haviam recebido a mesma promessa. Vocês entrarão na terra que mana leite e mel. Vocês irão tomar posse do melhor que eu tenho para vós. Uma promessa havia sido feita. E essa promessa está sobre a minha e sobre a tua vida hoje. Diga glórias a Deus por isso. Nós encontramos na história ali em Êxodo que o mar se abriu, a mão de Deus ali, abrindo o mar vermelho, toda a nação, mais de 1 milhão de pessoas, passando ali com os pés enxutos. Nós encontramos na história Deus guiando este povo, e Paulo então está escrevendo, dizendo a eles que a nuvem que guiava eles lá era Jesus, era o Senhor, que todos eles estiveram debaixo da nuvem de glória do Senhor Jesus. Todos eles passaram e foram batizados quando atravessaram o mar vermelho. Todos eles estiveram ali, todos eles passaram ali, todos eles, o apóstolo Paulo está dizendo, que beberam da água que foi dada a eles, que era Jesus, a pedra que os seguia. Jesus, o Senhor, estava presente em todos os 40 anos daquele povo no deserto. Aquele povo presenciou a mão de Deus. Aquele povo tinha uma promessa. A Bíblia nos fala que não faltou água, não faltou alimento, não faltou proteção sobre aquele povo. A Bíblia nos fala que as roupas deles cresciam no corpo. As sandálias não se desgastavam. Eles podiam andar. A roupa crescia no corpo, porque a mão de Deus era com eles. Mas Paulo, ele está dizendo, no verso de número 5, ele está dizendo, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus entristeceu com a maioria deles. E isso é preocupante, porque não basta simplesmente ser liberto hoje, não basta simplesmente levantar a mão e tomar posse da vitória, não basta simplesmente eu ser batizado, eu ter confessado o Senhor, eu preciso ir até o fim. Aleluia! Eu não posso recuar, eu não posso nessa caminhada cristã, nessa maratona, negociar os princípios do Senhor. Eu não posso, nessa caminhada cristã, nessa maratona, porque Paulo diz que nós estamos em uma maratona, mas Paulo ele diz que nós não estamos correndo como o atleta corre em prol de ganhar uma coroa ou uma medalha. Não correndo como aqueles que correm e dando soco ao vento. Não, não. Paulo ele diz que nós estamos correndo para receber a coroa da vida eterna. Aleluias! Nós não estamos correndo em vão. Você não está nesse sábado aqui em vão. Você está cuidando da tua vida cristã, da tua fé em Cristo, do teu
teu compromisso com o Senhor, com a tua santidade com Deus. E é por isso que você precisa todos os dias se lançar aos pés do Senhor e reconhecer os teus erros e se prostrar diante dele, se arrependendo e dizendo: Deus, me socorre, me ajuda, porque eu não quero estar num grupo ou no meio desses que o Senhor disse que não iriam entrar na terra. E Paulo, então, ele pega e está dizendo que havia motivos, porque Deus é justo, Deus é fiel. Em Números diz que Deus, ele não é como um homem que mente, mas Deus, aquilo que ele falou, ele cumpre, ele faz acontecer. A Bíblia nos fala, então, que Paulo, ele escreve dizendo que o Senhor pesou na balança e disse: a maioria deles não me agradaram. A maioria deles estão fazendo algo que não me agrada. A maioria deles estão negociando os meus princípios. A maioria deles estão querendo que as coisas sejam do jeito que eles querem. A maioria deles, no meio da adversidade, no meio do problema, no meio do olho do furacão, eles olharam para o Egito, olharam para onde eles haviam saído e quiseram voltar para lá. Olha o que diz o verso de número 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. A razão que eles pereceram no deserto, a razão que durou 40 anos foi desobediência, foi incredulidade, foi infidelidade, foi murmuração. E Paulo, ele está alertando a igreja. Paulo está alertando a igreja de Corinto. Paulo e a palavra do Senhor está alertando a mim e a você. E ele está dizendo no verso 11: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Está direcionada para o cristão. Aquele que pensa que já está pronto, aquele que pensa que já está preparado, cuidado, porque o inimigo, ele sempre vai arrumar armadilhas. Ele está ao derredor. O inimigo, ele sempre vai tentar fazer com que o cristão venha perder a promessa. Ele não pode impedir Deus de te abençoar, mas ele pode fazer com que você saia do local da bênção. Ele pode fazer com que o cristão, ele pegue rota na sua vida, atalhos na sua vida. Olha para o teu irmão e diga para ele: atalho não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o teu problema. O inimigo, ele não tem poder de impedir Deus de te abençoar, mas ele tem poder de tirar o cristão do local da bênção, do caminho. Ele tem poder para fazer com que o cristão deixe de seguir o GPS de Deus. O GPS do Senhor está escrito: a Nova Jerusalém. É para onde a igreja ataviada, adornada, como diz em Apocalipse, está indo. Um povo que tem reserva consigo. Não importa o caminho. Está dificultoso, está espinhoso, é no deserto, mas o crente que tem reserva e que segue o GPS de Deus, ele vai acompanhando a rota que o
Senhor está traçando, e o Espírito Santo está mostrando, Ele vai capacitando, Ele vai te orientando, e você vai tomar posse da tua vitória. E o amor de Deus é tão lindo, porque parece a palavra do Senhor como um GPS mesmo, que mesmo que quando você erra o caminho, o cristão ele erra o caminho, ele vai recalcular. E aí o Espírito Santo, ou aqueles alguns, que é o irmão da direita, o irmão da esquerda, o de trás, o da frente, que vai orientar você e vai dizer: ei, volta para o caminho, porque esse caminho é o caminho que vai conduzir você à vida eterna. Aleluia. Paulo, então, ele está dizendo, e ele está falando: olha, muitos deles pereceram. E isso, irmão, que me deixou assim, né, pensativo. Porque Jesus, quando ele fala das duas portas, porta larga e porta estreita. Olha para o teu irmão e diga para ele: a porta estreita é uma porta que você vai passar com dificuldade. Ela é estreita. A porta larga que Jesus está falando é uma porta que aparentemente o caminho é espaçoso, a porta é larga, entra várias pessoas na mesma hora. No mesmo momento elas entram. Elas entram junto, de mãos dadas, carregando, parece um arrastão. E Jesus diz que a porta larga, muitos vão entrar por ela, e ela conduz para o inferno, para a perdição. Enquanto Jesus ele diz que a porta estreita, que é a renúncia, aleluia, que é a santidade, que é o compromisso, que é a leitura diária, que é vida com Deus, que é vestes limpas, é poucos que vão entrar por ela. Então está dentro desse contexto de Paulo. Poucos o Senhor se agradou. Poucos ceifeiros há. Olhe para o dono da seara, para que envie trabalhadores. Porque tem pouco ceifeiro. É poucos que o Senhor está agradando o Senhor. É poucos que está fazendo com que os olhos do Senhor venham se encher de brilho. É poucos que o Senhor pode olhar e dizer: está vendo a vida dele? Justo, temente a Deus, reto,